Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos contar a história de um dos grandes mistérios da música mundial. Vamos contar tudo aquilo que foi dito até agora sobre a vida, o pacto e a morte de Robert Johnson, o maior e mais completo bluesman de todos os tempos. Robert Johnson foi um músico, cantor e compositor de blues norte-americano que teve uma carreira curta, pois morreu aos 27 anos. Portanto, foi o fundador do Clube dos 27. O Clube dos 27 é composto por astros do blues, do rock and roll e do pop, que perderam suas vidas tragicamente com 27 anos, como são os casos de Robert Johnson, no qual a história vamos contar hoje, Jim Morrison, vocalista dos The Doors, a rainha do rock, Janis Joplin, Brian Jones, guitarrista dos Rolling Stones, Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, Amy Winehouse, dona de uma voz poderosíssima, Jay Boone, vocalista da banda Minutemen, Kristen Pfaff, baixista da banda Hole, Dave Alexander, baixista da banda The Stooges, Ron Pigman McKiernan, vocalista do Grateful Dead, Pete Ham, vocalista do Badfinger, Ricky James Edwards, guitarrista do Manning Street Preachers, Liz Harvey, guitarrista da banda Stoned Crows, Alan Blindiold Wilson, vocalista da banda Kenneth Head, Gary Train, baixista do Uriah Heep, e Richard Turner, trompetista da banda Friendly Fires. O legado musical de Robert Johnson tornou-se muito influente no blues nas primeiras gerações do rock, a partir do redescobrimento de sua música nos anos 1960. Segundo Eric Clapton, Robert Johnson foi o músico de blues mais importante que já viveu. Para Keith Richards, subitamente ele elevou o nível do jogo e, de repente, todos tinham que mirar muito mais alto. Sua vida é repleta de lendas e mistérios, mais pela falta de registros do que por reais excentricidades cometidas em sua vida. Por outro lado, sua música deixou registros para a posteridade e foi excepcional. Johnson teve fama em vida, mas não em larga escala. Na verdade, ele foi pouco além do circuito de bares e comunidades negras nas quais trafegava. Mas ele foi integrante da geração que fundou aquilo que viria a se tornar o blues, o rock e, por que não extrapolar, a música pop que ainda estava por nascer. Robert Leroy Johnson nasceu na zona rural da pequena cidade de Elmhurst, Mississippi, em 8 de maio de 1911. Essa data é indicada por muitos pesquisadores e contestada por alguns outros, mas é a data mais aceita como correta, inclusive por sua família. A mãe de Robert chamava-se Julia Ann Major, uma mulher livre, porém filha de pais que nasceram escravizados. E esse é um dado importante para a contextualização do ambiente e época onde essa história aconteceu. Ela casou-se com Charles Dodds em 1889. Dodds era um marceneiro talentoso e obteve sucesso na profissão. Dentro de alguns anos, o casal tornou-se proprietário de sua própria terra, onde moravam e cultivavam. Uma vida de trabalho duro, mas financeiramente bem-sucedida. No ano de 1900, o censo americano registrou que o casal já possuía 6 filhos: Louise, Harriet, Bessie, Willie, Lula e Melvin. 2 outros filhos haviam falecido e outros ainda viriam a nascer. O relativo sucesso financeiro do casal, como de quaisquer negros, não era bem visto pela sociedade branca da cidade.
Havia atritos constantes e Charles Dodds não levava desaforo para casa. Como resultado, em certa ocasião, Charles meteu-se em uma briga com a influente família Marquette e teve que fugir, deixando a cidade às pressas, sob ameaça de linchamento, deixando para trás sua família e quase todos os bens. Isso aconteceu em 1909. O estado do Mississippi era um dos lugares mais perigosos do mundo para um homem negro naquele tempo, e continuou sendo por muitos anos depois. Em um país que ainda era oficialmente racista, havia naquele estado mais linchamentos e enforcamentos de negros do que qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Esses linchamentos eram criminosos, mas poucas vezes eram investigados ou punidos. Bastava um negro desagradar um homem branco, por qualquer motivo, para correr real risco de vida. Charles Dodds não exagerou ao fugir da cidade e mudar seu nome para Charles Spencer. Com a separação forçada, tanto Charles quanto Julia seguiram suas vidas. Alguns anos depois, Julia, que tocava sozinha a propriedade que tinham, engravidou em um relacionamento passageiro com um trabalhador rural. Seu nome era Noah Johnson, e a criança viria a ser Robert Leroy Johnson. Quando Robert tinha cerca de 2 anos de idade, sua mãe perdeu tudo o que tinha, aparentemente por dívidas de impostos não pagos, mas certamente com um empurrão da família Marquette, que nunca havia desistido de terminar o que havia iniciado ao expulsar Charles Dodds. A partir daí, a cidade estaria livre daqueles incômodos vizinhos, filhos de escravos que ousaram prosperar. Julia Ann passou a viver como trabalhadora itinerante em lavouras de algodão no delta do Mississippi, de plantação em plantação. Levou consigo o pequeno Robert e parte de seus filhos. Alguns deles foram enviados para viver com o pai Charles Dodds em Memphis, no Tennessee. Robert Johnson, filho do meio Noir, viveu seus primeiros anos na roça, uma rotina rural sem a qual não existiria o próprio Delta Blues. Em 1914, Julia e Charles ainda tentaram reunir a família de novo, mas a presença de Robert era um entrave para Charles. Uma criança concebida fora do casamento dificilmente seria recebida por ele como filho, embora ele próprio vivesse na época com outra mulher, com a qual teve 2 filhos. Não percamos a conta. Robert Johnson teve ao menos 12 irmãos. Charles teve mais 2 filhas em seu novo relacionamento. E Robert foi o único filho de Julia Ann com Noah Johnson, o que o deixava em situação delicada neste numeroso arranjo familiar. A situação durou algum tempo, mas teve um fim. Julia Ann foi embora e deixou as crianças sob os cuidados de Charles. Em 1916, Julia voltou para Memphis com o intuito de pedir permissão ao ex-marido para casar-se de novo e levar seu filho Robert. Ela vivia agora com um trabalhador rural chamado Willie Dusty Willis, e eles iriam para uma pequena cidade distante, 65 quilômetros ao sul de Memphis. Foi com Dusty Willis e Julia Ann que Robert Johnson cresceu, e logo se interessou por hinos, canções de trabalho, spirituals e todo tipo de música que pudesse tocar e cantar com seus amigos. Mas o pouco interesse em trabalhar na roça foi o estopim de muitas brigas com seu padrasto, que provavelmente o castigava fisicamente. O interesse pela música já falava muito mais alto, embora Robert não tenha tido seu próprio violão até 1927, já com 16 anos. Nessa época, ele também tocava harmônica. Pouco se sabe sobre sua adolescência, mas pode-se admitir que foi uma vida bastante comum na lavoura, trabalho de dia e música de noite. Aos 18 anos, Robert Johnson casou-se com Virginia Travis, alguns anos mais jovem do que ele, que logo engravidou. O casal mentiu a idade da noiva para poder oficializar a relação, que não foi aprovada pela família dela. O jovem Robert foi um marido dedicado e um futuro pai orgulhoso, dedicando-se ao trabalho mais do que à música e à diversão. Como um bom trabalhador, pai de família, o blues ficou um pouco de lado nesta época. A primeira grande tragédia na vida de Robert Johnson ainda estava por vir. Antes do parto,
Virginia foi para a casa de familiares onde teria melhor assistência. Robert continuou trabalhando nas lavouras e tocando eventualmente por aí. Virginia e o bebê morrem durante o parto em 10 de abril de 1930, um evento devastador na vida de Robert Johnson. Robert só ficou sabendo da tragédia quando foi reencontrar sua mulher e conhecer seu filho. Quando chegou, sua esposa e filho já estavam sepultados. Como se não fosse ruim o bastante, a família de Virginia o culpou por todo o mal que se abatia sobre eles. Robert, viúvo, não pôde sequer se despedir apropriadamente no túmulo de sua esposa. É preciso dizer que ele não era bem visto pela família da esposa, assim como não era bem visto por qualquer cristão. Aquele era um ambiente de muita religiosidade e conservadorismo, e um músico de blues era visto como um mau elemento, um não cristão. A partir daí, Robert Johnson entrou cada vez mais em uma vida de álcool, música, confusões e sexo. Ele nunca havia sido um cidadão pacato. Teve uma infância conturbada, era um rebelde, mas agora nada havia para lhe impor limites. Neste momento da vida, diga-se, Robert Johnson era um músico-compositor medíocre, sem nada que o destacasse de qualquer outro músico amador andarilho no sul dos Estados Unidos. O jovem Robert ficava sentado aos pés dos violonistas, observando atentamente. Chegava a pegar o violão nos intervalos, quando geralmente era repreendido. Nada havia de especial no modo de Robert tocar. Stonehouse chegou a sugerir que ele se dedicasse à harmônica de boca, não ao violão. Stonehouse, Brown, Charlie Patton e outros nomes que viriam a ser lendários eram as inspirações de Robert Johnson. Ele não perdia suas apresentações no circuito de bares, que não eram mais do que pequenas espeluncas nos limites da cidade. Eram esses os locais onde era permitido aos negros beber e dançar. Esse era o palco do blues do Delta em seus anos iniciais. Robert Johnson tocava com eles sempre que podia. Aqueles que conviveram com Robert Johnson na época não hesitam em dizer que ele era um músico realmente medíocre. Quando tocava em público, muitas vezes foi motivo de chacota, por não ser muito bom no violão. O mito de que Robert era um músico medíocre continuava. Para resolver esta questão, ele teria ido para o famoso cruzamento das rodovias 61 e 49 em Clarkdale, no Mississippi, munido com seu velho violão e uma garrafa de uísque. Na encruzilhada, ele teria feito um ritual e trocado sua alma pelo dom de ser o maior bluesman da história. A sua fama e a grande repercussão de suas composições teriam vindo como consequências desse pacto, e a teoria ganhou força, sobretudo, por causa de composições de Johnson que mencionavam encontros com o diabo ou com cães do inferno, como Crossroads Blues, Me and the Devil Blues e Hellhound on My Trail. Porém, algo mudara na vida de Robert Johnson de uma hora para outra. Os rumores de que o talento de Robert vinha de fontes mais sinistras começaram a surgir porque as suas letras costumavam mencionar muitos encontros sobrenaturais e criaturas sombrias. Além disso, é descrito que ele tinha hábitos estranhos e era um homem silencioso e discreto, que algumas vezes tocava ou compunha de costas para as pessoas, encarando a parede. Os relatos explicam que a história do pacto foi difundida principalmente por Stonehouse, outro influente cantor e músico do blues dos Estados Unidos, que a relatou para o arquivista e historiador Pete Wagin, ao explicar como Johnson tornou-se um violonista tão hábil com tanta rapidez. Alguns estudiosos contam ainda que a lenda tem origens que datam de 20 anos após a morte de Johnson, ocorrida em 1938. Isso teria acontecido quando o artista foi redescoberto por fãs brancos que difundiram a especulação. Outros detalhes foram sendo adicionados com o tempo e com as reproduções da lenda, que já foi contada até em episódios de séries como Supernatural e Legends of Tomorrow. Johnson
Teve até um professor que o ensinou a tocar guitarra de uma maneira, para a época, assustadoramente competente. Mas não tratava-se de alguém de outro plano. Na verdade, seu professor foi o músico Isaiah Ike Zimmerman, que tinha uma técnica apurada e incomum para aqueles tempos. O próprio Ike também foi alvo de especulações sobre ter pacto com o diabo, tanto pela proximidade com Johnson, quanto pelo fato de ser visto tocando violão no cemitério, sozinho pelas noites. Entre suas 29 composições gravadas, alguns títulos e letras tinham como enredo principal um contato com uma força sobrenatural que buscava sua alma, nomeando especificamente sinônimos de demônio como Satan, Devil e Demon. Na música Me and the Devil Blues, é ainda mais específico ao descrever Satanás batendo em sua porta pela manhã e orientando a ir embora com ele. Além disso, o comportamento de Johnson, de acordo com testemunhas, era macabro. O homem pouco falava e tinha um olhar profundo e fixo. Em teoria, os sucessos Sweet Home Chicago e I Believe I'll Dust My Bone teriam sido escritos, gravados e reproduzidos com o diabo em seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e melodia. Porém, as últimas composições seriam as relacionadas ao demônio, visto que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas, e que ao longo de sua carreira, esse número estava se aproximando. Para amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em estúdio. Antes de gravar a 30ª, teria se rebelado contra Lúcifer para que pudesse continuar gravando e aproveitando do sucesso em vida. As circunstâncias do óbito de Robert Johnson são inconclusivas e de motivos incertos. Um rumor levanta a possibilidade de que o músico faleceu em decorrência de uma sífilis que contraiu e desenvolveu rapidamente. Em outra, teria se envolvido com uma moça casada e o marido da mesma o teria envenenado. Outras pessoas afirmam que ele foi atacado pelos cães do inferno. Apesar dos mistérios, sua obra sucinta, com o padrão de 12 compassos no blues, inspirou uma geração inteira de músicos como Eric Clapton, que chegou a gravar um álbum de covers somente com composições de Johnson e rendeu ao astro um Grammy póstumo pelo conjunto da obra, além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll na primeira cerimônia em 1986. Essa foi a história do bluesman mais famoso de todos os tempos. Essa foi a história de Robert Johnson e seu pacto com Lúcifer. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa nos Estados Unidos e no mundo. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!